Olá, seja bem-vindo ao Ler Açores. O nosso convidado de hoje é o genealogista Jorge Forjás. A sua investigação genealógica já resultou em 15 obras distribuídas por 30 volumes. Conheça a pessoa e o autor, Jorge Forjás. A minha relação com a literatura começa talvez nesta casa e nestas estantes, porque costuma-se dizer que quando se começa a ler desde pequeno, bebe-se literatura e, digamos, as coisas tornam-se todas muito mais fáceis. É evidente depois que há literatura e literatura. Aqui por casa a literatura era uma literatura muito de história e política. Depois, terminando o liceu e indo para a universidade, fui para a História, e aí em História consolida-se esse gosto pela História e pela História e sobretudo pela vertente da investigação. Quando se começa neste tipo de investigação, começa sobretudo pela sua área mais direta, que no meu caso foi a cidade de Angra, depois alargada à ilha e depois até alargada aos Açores. Depois, por circunstâncias da vida, fui um dia parar a Macau, onde estive durante 3 anos, e acabei por também fazer investigação sobre famílias macaenses. E depois essa ligação com Macau abriu-me o apetite para a investigação sobre as famílias, no fundo, ultramarinas do antigo Império Português. E de Macau passei à Índia, fiz um trabalho sobre as famílias portuguesas na Índia. Depois, de meio da Índia, a São Tomé e Príncipe, que é o caso desta aqui, as genealogias de São Tomé e Príncipe. Agora estou a acabar as genealogias de Moçambique. Enfim, digamos, quando acabar este projeto todo, teremos um conspecto global sobre o que era um pouco o Império Ultramarino Português em matéria de famílias que se radicaram nas diversas parcelas. Que eu comecei ainda, que bem me lembro, no tempo do liceu. Depois, é claro que nessa altura a investigação era um mero entretenimento, era uma brincadeira, mas é uma brincadeira que se foi consolidando, foi adquirindo características rigorosas e científicas e acabou e terminou 40 anos passados, ou mais de 40 anos passados, na publicação das genealogias da Ilha Terceira. Essa, digamos assim, foi a obra da minha vida. Aquela em que eu abri, digamos assim, a um novo horizonte, foram talvez as famílias macaenses. As famílias macaenses permitiam-me não só conhecer muito bem a realidade de Macau, mas num Macau que não se confina àquele pequeno território que nós aqui, talvez nos Açores, não tínhamos bem a consciência qual é a dimensão, mas o Macau original cabia inteiro dentro da base aérea número 4, da base das Lajes. Bom, esse Macau pequeno espalhou-se um pouco pelo mundo. Foi para Hong Kong, foi para Xangai, foi para Singapura, foi para a Austrália, foi para o Brasil. Há descendentes de macaenses um pouco por todo o mundo. Como genealogista e investigador, as minhas referências literárias são o Anselmo Branco Canfreiro, o Felgueiras Gaio, o Dom António Caetano de Sousa. São figuras que eventualmente os nossos leitores e os ouvintes até deste programa não conhecerão, porque são especialistas na sua área. Mas se cairmos na área da literatura pura, da literatura do romance, daquela literatura que talvez o Plano Nacional de Leitura incentiva, e aí a minha referência continua a ser três escritores portugueses, continua a relê-los ciclicamente: Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz e Aquilino Ribeiro. Pessoalmente, o Jorge Forjás é um cidadão de Angra, formado em História, que trabalhou toda a sua vida no arquivo distrital, no antigo arquivo distrital, hoje arquivo regional de Angra do Heroísmo, que devotou parte substancial da sua vida profissional à investigação, à organização de eventos culturais. Foi, como saberão, alguns ainda saberão, fui o primeiro diretor regional dos assuntos culturais, hoje chamado Direção Regional da Cultura, aqui nos Açores. Tenho uma ligação muito profunda ao processo da reconstrução da cidade depois do sismo de 1980, porque nessa altura era o diretor regional. Enfim, acho que acima de tudo sou um angrense que ama a sua cidade, ama necessariamente a sua família, evidentemente, e vejo a minha cidade como o lugar da minha família, um lugar de memórias que devem ser preservadas e devem ser deixadas aos nossos descendentes. Eu, com 16, 17, 18 anos e até mais tarde, escrevi muito para o Diário Insular, trabalhava lá muito. Depois fui mesmo redator do Diário Insular até ao sismo. Essa linguagem jornalística, esse estar em cima do acontecimento, esse escrever nas 24 horas seguintes, foi sempre uma coisa que muito me atraiu. Percebi, quando saí fora das fronteiras dos Açores, percebi que verdadeiramente o que me interessa e o que me dá prazer e gosto é a investigação genealógica pura, o contacto com os arquivos,
a definição das famílias, a tentar encontrar a relação entre todas essas pequenas células que fazem as cidades que nós fomos espalhados pelo Império. E isso, na realidade, já não tem nada a ver só com os Açores, tem a ver com uma comunidade global, embora tenha sido os Açores que me tenha dado, digamos, a inspiração inicial. Ler é importante, acima de tudo, para conhecer histórias de vida, conhecer a língua. Quando as pessoas, às vezes, falam e não conhecem certas palavras, e eu às vezes surpreendo como é que não se conhece certas palavras. Não se conhece certas palavras porque nunca se tropeçou nelas e nós nunca saberemos todas as palavras. Os dicionários estão aí para nos demonstrar que nós conhecemos, no fundo, sempre uma pequena parcela das palavras e por isso há autores que nós temos até alguma dificuldade em compreender. O Aquilino Ribeiro, por exemplo, ou o Tomás de Figueiredo, temos alguma dificuldade em entrar nele exatamente pelo uso de palavras que algumas delas já não se usam, algumas delas são palavras arcaicas, algumas delas são regionalismos que eles próprios cultivaram. Mas da leitura sucessiva dos autores para compreender a própria língua portuguesa, compreender os truques que se podem fazer com a língua. A língua está para a escrita como o piano está para a música. Com as mesmas teclas, com as mesmas notas, fazem-se todos os dias composições diferentes. Esta edição do Ler Açores fica por aqui. Nós voltamos para a semana. Tenha boas leituras.